começo como Flamengo pra gente amargar essa freguesia incômoda pra cacete. Porque se tem um adversário que o Bahia não gosta, que o torcedor do Bahia não gosta de perder, e aí o pessoal do Grupo City, essa galera dos forasteiros, tem que entender isso, é o Flamengo. E repito, o Bahia perdeu uma grande oportunidade de, pelo menos, pausar, né, esse jejum no sentido de só perder. Eu ali, quando o Flamengo começou o jogo daquele jeito, eu fiquei com medo de levar 5 hoje, sabe? Fiquei com medo de tomar uma goleada histórica. Vamos acompanhar aqui esse pós-jogo dos torcedores do Bahia aí que não aguentam mais perder para o nosso Mengão. Já completam aí 12 partidas sem ganhar do Flamengo. Também temos aí o Rogério Ceni, que está nessa seca aí há um bom tempo. Tomara que continue assim, 16 jogos que o Rogério Ceni não ganha do Flamengo. Vamos acompanhar esse pós-jogo aí, tá muito legal. Tem um momento ali que meio que o clima esquenta ali, hein? Um aceita a derrota, outro não. Vamos acompanhar aí, tá muito legal o vídeo. Nação, link abaixo na descrição aí do canal Darino Senna como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? O Bahia deveria ter um elenco mais equilibrado, certo? Devia ter um elenco em outro patamar para as circunstâncias que está disputando, e não ter que descartar, entre aspas, né, um jogo como o Flamengo para a gente amargar essa freguesia incômoda pra cacete. Porque se tem um adversário que o Bahia não gosta, que o torcedor do Bahia não gosta de perder, e aí o pessoal do Grupo City, essa galera dos forasteiros, tem que entender isso, é o Flamengo, tá? Então, eu sei que é uma marca aqui que não começou agora, eu sei que é uma marca que começa da gestão passada, tá certo? Mas, a diretoria do Bahia não pode consentir com isso. O Bahia precisa dar um fim, um basta, nesta vergonha, nesse vexame institucional, que é 12 partidas consecutivas perdendo. Não importa, porque o Rogério Ceni outro dia aí deu uma desculpa, que, mas olha, o Flamengo é um dos maiores investimentos. Porra, tanta gente ganha no Flamengo? Num recorte de 12 partidas, e o Bahia vai ficar aceitando e inventando essas desculpas, certo? Mas dito isso, hoje o comportamento do time foi bastante digno, né? Em que pese todas as dificuldades e tudo mais, estabilizou, marcou. Agora, o Bahia não teve ousadia. O Bahia não teve... o Bahia não teve coragem de cair para dentro do Flamengo. E repito, um Flamengo, velho, que tá fragilizado, que tá em crise, que tava muito cansado. Existe uma crise de confiança, inclusive, do próprio Felipe Luiz nos seus jogadores, porque demorou pra caramba pra mexer no time, jogadores extenuados. Eu até achei a análise de Ana Thaís Matos correta em relação ao lance da expulsão de Gerson, né? Que, chegou atrasado na bola porque tava morto, né? Ainda tava fazendo uma função que ele não tá acostumado a fazer, porque o Flamengo perdeu o Eric Pulga e o Pulgar e o Alan, né? Por lesão, e ele teve que ser recuado para ali fechar o meio de campo. Mas o Bahia não teve ousadia, velho. Em momento algum. Aliás, o Bahia só teve uma ousadia em um momento. Kaique. Que fez uma jogada extraordinária. Aliás, uma boa partida de Kaique hoje, viu? Compondo bem defensivamente. E foi o único jogador do Bahia que caiu para dentro e que criou uma chance contundente em 90 minutos. E repito, o Bahia perdeu uma grande oportunidade de, pelo menos, pausar, né, esse jejum no sentido de só perder. Pelo menos o empate hoje, eu acho que o Bahia tinha condições de trazer do Maracanã, se tivesse mais ousadia, se tivesse mais agressividade no aspecto ofensivo. O Bahia entrar em campo com 4 titulares, 2 improvisações, contra um Flamengo líder do campeonato, com o elenco que tem, com 7 titulares do Flamengo dentro do Maracanã, eu acho que eu esperava coisa pior. Ainda mais com o começo de jogo do Flamengo, eu acho que não foram só 5 minutos, eu acho que foram muito mais do que isso. Eu ali, quando o Flamengo começou o jogo daquele jeito, eu fiquei com medo de levar 5 hoje, sabe? Fiquei com medo de tomar uma goleada histórica. Porque o Bahia estava com a defesa completamente... Gabriel voltando de 2 meses, e Gabriel voltou mal ainda, não tá com ritmo nenhum. Naquele momento do jogo, né? E aí o Flamengo, da partida ali, quando volta, 13 minutos de acréscimo, o Flamengo começa a furar a bola, né? Não quer mais jogar, Rossi fazendo cera, jogador fazendo cera, né? O Flamengo tentou furar a bola, o Bahia ali já não tinha mais tanta criatividade assim para chegar, o Flamengo se postou atrás para se defender, para continuar com o resultado. Então eu vejo o resultado, me falaram assim, perguntar, eu achei um resultado normal. Eu falei, rapaz, pelo time que entrou em campo, eu acho que o resultado não é normal, não. Acho que pelos times que entraram em campo, o normal seria o Bahia tomar uns 3. Pelo time reserva do Bahia.
e o time titular do Flamengo. Eu acho que as circunstâncias do jogo, o Bahia se acertou, e aí se acertou pelo esforço dos jogadores, de cair, que às vezes buscar de fazer Me perdoe aqui, Ivan. Os caras entrarem em campo, velho, é pra jogar, se o jogo abriu a possibilidade, é pra tentar ganhar, velho. E o Bahia se conformou. Aí eu acho assim, tá isso aí, ó. Porra, eu cheguei aqui com o time reserva, não tô tomando balaiada, tá tudo certo pra mim. Porra, aí não dá, velho. Essa mentalidade aí não dá, eu não compacto. Agora sim, vamos. Se a gente tem que analisar o que aconteceu no jogo. Porque foi o time inferior, velho, no contexto do jogo, dá possibilidade pro Bahia pra buscar mais. Tudo bem, podia ter tomado... É o que eu tô falando, calma. Nos 10, 15 minutos iniciais, ok. Né? Mas, velho, se estabilizou, se não tomou 3, se Marco Felipe fez um milagre, porra, vamos pro jogo. E o Bahia não foi pro jogo. Ok, você fala aí dessa questão tática que eu concordo com você. Mas eu acho que, além disso, faltou o Bahia acreditar mais em si mesmo. Como a diretoria não acreditou no elenco, de não fazer as contratações punjantes, achando que o Bahia ia ficar pelo meio do caminho nas competições, aí o Bahia tá fazendo... O Bahia não tentou, eu acho que o Bahia simplesmente não conseguiu. Não teve qualidade pra isso. Velho. O Bahia não teve qualidade pra isso, Danilo. O Bahia não conseguia segurar uma bola no ataque. Lúcio não consegue Lúcio não consegue segurar uma bola no ataque. Lúcio não consegue segurar uma bola no ataque. O Bahia não conseguia sair de trás porque não tinha qualidade. Porque o treinador não mexeu antes. O Bahia não tinha qualidade. O Bahia não conseguia sair de trás. Eu falei aqui que o Bahia precisava sair mais pela esquerda porque é o lugar onde o Bahia tinha qualidade para sair. O Bahia não conseguia sair pela direita. Tanto a esquerda, o direita do Flamengo é o lugar mais protegido, que aquele desgraçado daquele Luiz Araújo volta para marcar todo mundo e Varela é um lateral mais defensivo. Foi por isso que Felipe Luiz botou ele em campo. Né? Do lado esquerdo, ele tem um zagueiro praticamente jogando de lateral, que é o Alexandro, que tava com o Kaique, um cara que dá metade dele. Né? Do lado esquerdo, o Bahia tava conseguindo chegar mais. Juba, Iago, Jean Lucas. Felipe Luiz exatamente percebeu isso. Ele tirou o Gerson, que não tem a mesma velocidade para cobrir a lateral, e botou o Luiz Araújo daquele lado para auxiliar. Sabe o que eu questiono? Calma, aí você tem. Táticas, Ivan. O Bahia aceitou essas dificuldades táticas até a hora de botar os 3 em campo. Por que Rogério não adianta? Mas não adianta, porque o Rogério tava pensando no jogo de quinta. Porra, aí é foda. Tá em nação, os torcedores do Bahia indignados com mais uma derrota, né? Agora são 12 jogos sem vencer o Flamengo. Cara, o amigo falou ali que o Bahia jogou com time reserva. Não jogou com time reserva. O Bahia jogou com time misto. E no segundo tempo ali entrou a sua força máxima, né? Pra tentar empatar o jogo, quem sabe até virar dentro do Maracanã. O Bahia não jogou com os reservas. Que papo é esse? Muitos torcedores do Bahia estão nas redes sociais aí fazendo brincadeirinhas, né? Podemos dizer assim, com a equipe do Flamengo, que deu só 1-0 no Bahia. E o Bahia jogando com o time reserva, e não foi o time reserva, foi o time misto do Bahia, sendo que no segundo tempo entrou ali o garoto Pugá, Everton Ribeiro, entre outros jogadores que são titulares dessa equipe do Bahia, que é muito boa e está muito bem aí na temporada, diga-se de passagem. Mais uma vez, Felipe Luiz com a sua teimosia na escalação, né? O que não vem dando certo, ele manteve. Só que dessa vez alguns jogadores ali tomaram vergonha na cara e pelo menos colocaram a vontade dentro de campo, como por exemplo o Michael. Michael fez uma boa partida, nada que chamasse a atenção, nossa, a partida do ano, mas fez sim uma boa partida, colocou vontade, deu velocidade pelo lado esquerdo do campo. Bruno Henrique mais uma vez decepcionou, não foi aquele jogador que a gente conhece, que a gente espera ver ele dentro de campo, porém Bruno Henrique foi muito bem na parte tática do time, colocou muita vontade, fez a marcação-pressão, ajudou naquela marcação, aquela saída de bola do Bahia que é muito boa. E Bruno Henrique foi fundamental para esse esquema tático de Felipe Luiz, mas não jogou aquilo que a gente sabe que ele pode jogar dentro de campo, mais uma vez, né? Infelizmente. E Gerson também não foi bem jogando pelo lado direito do campo. Eu não entendo essa insistência de Felipe Luiz com Gerson, que não vem bem. E ele deixa Luiz Araújo no banco. Olha só, Luiz Araújo no banco, um jogador que é da posição, é mais rápido, tem um chute muito bom quando corta para dentro. E infelizmente Felipe Luiz está insistindo com o Gerson ali, fazendo aquela dobra com o Wesley, né? Que na verdade não foi o Wesley que jogou dessa vez, quem jogou foi o Varela. Só que ele vinha bem fazendo aquela dobra ali com o Wesley, ali muita gente falava, né? Se davam muito bem. Infelizmente os dois caíram muito de produção. Então o Felipe Luiz tem que mudar, cara. Não sei se precisa colocar Gerson no banco, né? Muita gente fala, tem que comer banco, tem que ir pro banco.
Não sei se é isso, mas ali não está dando margem. Ele não ajuda a marcar, ele não dá velocidade, ele não dá profundidade. Então tá na hora de Felipe Luiz acordar. Tá na hora de ele acordar com esse time do Flamengo. Quinta-feira, às 21h30, a gente já tem uma batalha contra a LDU pela Libertadores da América. Temos que vencer e vencer bem. Não é só vencer. A gente tem que somar os 3 pontos e tentar dar uma goleada na LDU, para a gente não se complicar na última rodada, que a última rodada a gente pega o time mais fraco, que é o Deportivo da Venezuela, e provavelmente a gente vai vencer e vai vencer bem. Mas o jogo fundamental, mais uma vez um jogo fundamental, é contra a equipe da LDU, que a gente tem que vencer às 21h30. No domingo a gente pega o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente a gente perdemos a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, mais uma vez com um gol daqueles, né? Aqueles à la CBF, um impedimentozinho bem mandrake, aqueles impedimentos que o rapaz que está lá no comando decide se vai dar ou não, que na verdade estava impedido, na verdade ali o tal do frame, né? Ele chega ali, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e decide, é gol do Palmeiras e ponto. Infelizmente é isso aí que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Nação, coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.